A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e versículo de número 1, que diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que tudo que Deus fala, Ele cumpre. Que o Senhor vela sobre a palavra dEle para a cumprir. E quando o Senhor, Ele determina algo para nossa vida, Ele faz acontecer. E tudo é no tempo de Deus. Existe um tempo determinado para todo o propósito. E o tempo determinado de Deus, Ele visitar a casa de Sara e Abraão havia chegado. O tempo da novidade havia chegado na casa de Abraão, e eu quero lhe dizer que tem uma novidade chegando para sua casa. Declare comigo: eu creio que tem uma novidade de Deus chegando para minha casa. Eu creio que tem uma novidade de Deus chegando para minha casa. Talvez nesse momento você esteja desacreditado como Abraão estava. Abraão estava desacreditado, estava cansado. A Bíblia diz que Abraão, ele chegou a rir quando o Senhor disse que o Senhor visitaria a Sara e Sara daria à luz a um filho. Sara também riu. Ambos riram. Por quê? Porque eles já não acreditavam que o nosso Deus poderia cumprir aquela promessa. Eles criam em Deus, mas não criam que a promessa iria se cumprir. Eu quero lhe dizer algo da parte dos céus. Deus sabe do seu cansaço, Deus sabe da sua fadiga, Deus sabe que tem momentos que você diz: Deus, eu não quero mais saber de promessa. Eu continuo crendo no Senhor, eu continuo te adorando, eu continuo te exaltando, mas eu não acredito mais que o Senhor vai cumprir algo na minha vida. Eu já vi tanto tempo se passando, tantas coisas acontecendo, e parece que nada muda na minha história. Mas o Senhor, Ele diz para você que Ele é Deus de mudança. O Senhor, Ele diz para você que Ele é Deus de transformação. O mesmo Deus que visitou a casa de Abraão está visitando a sua casa, está visitando a sua família, está visitando a sua vida para cumprimento de uma palavra que Ele lançou sobre a sua história. Deus é um Deus que cumpre palavras. Deus é um Deus que cumpre promessas. O Senhor não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. E quando o Senhor fala, Ele cumpre. Quando o Senhor fala, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. A Bíblia diz que o Senhor visitou a Sara, como Ele havia dito, como Ele havia falado. Tudo que Deus, Ele fala, irmãos, sobre a nossa vida, Ele faz acontecer, porque Ele não é homem para mentir. Ele não brinca de fazer promessas. Quantas pessoas o ser humano em si já fez promessa e não cumpriu para você? Quantas pessoas já disseram para você que ia fazer algo na sua vida, que ia abrir uma porta para você, que ia te ajudar em alguma área e depois te frustrou? O ser humano é assim, irmãos. Muitas vezes fala e não cumpre. Mas o nosso Deus, Ele não é assim. Ele cumpre a promessa dEle, Ele cumpre a palavra dEle. Isaac era o cumprimento da promessa de Deus na casa de Abraão. E é isso que Deus diz para você: tem um tempo de cumprimento, de promessa na tua casa. Tem um tempo de cumprimento de promessa na sua história. E não importa como está o seu cenário agora. Até porque Deus, irmãos, Ele não se apega ao nosso cenário. Deus, Ele não fica preso àquilo que estamos vivendo momentaneamente. É bem verdade que na casa de Abraão tinha uma grande impossibilidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Sara, ela era estéril. E além de ser estéril, ela era avançada em idades. Ou seja, não tinha como Sara conceber. E Abraão também era avançado em idade. Ambos eram avançados em idade, mas o nosso Deus é um Deus que Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. O nosso Deus, Ele é um Deus que quando Ele lança uma palavra sobre a vida de alguém, Ele não fica olhando para as impossibilidades, até porque Deus é conhecedor de todas as impossibilidades que há na nossa vida. Deus é conhecedor das promessas que Ele nos faz, porque se foi Ele que fez a promessa. Muitas vezes pensamos que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, que Deus não está contemplando. Mas Deus, Ele diz para você que Ele vê, Ele contempla, Ele faz a promessa se cumprir, Ele faz o milagre acontecer, porque Deus, Ele é Deus de surpresa. Deus é Deus de coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe.
O nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de amor que traz o cumprimento da palavra dele para a nossa história. O nosso Deus, irmãos, ele é surpresa. E o que eu vejo é Deus surpreendendo pessoas que estão me ouvindo agora. O que eu vejo é Deus trazendo o cumprimento de uma grande e linda promessa para a sua vida. Aquilo que ele te falou no passado. Tem pessoas aqui que têm promessas antigas da parte de Deus. Só que hoje você diz assim, irmã, eu não quero mais nem pensar nessas promessas. Para ser sincero e ser verdade para você, eu não quero mais nem ouvir falar em promessas. Mas eu quero lhe dizer que a sua frustração, ela não pode impedir o que Deus ele já preparou para você. A frustração de Sara e Abraão não ia fazer com que Deus não cumprisse a promessa dele, muito pelo contrário. Deus mostrou para Sara e Abraão que ele é fiel para cumprir a palavra dele, que ele não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para fazer acontecer. Declare comigo, meu Deus não esqueceu da promessa que ele me fez e ele vai cumprir a palavra. O meu Deus não esqueceu da promessa que ele me fez e ele vai cumprir a palavra. Deus cumpre, irmãos. Deus ele fala e ele testifica. Deus ele fala e ele faz acontecer. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Sara, ela concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Aqui nós observamos que a Bíblia, ela deixa bem claro que foi na velhice, ou seja, foi num tempo em que não tinha probabilidade do milagre acontecer. Na verdade, em um tempo de impossibilidade na vida de Sara. Muitas vezes pensamos que Deus, ele precisa de possibilidades, ele precisa de porta de porta aberta, que ele precisa ver, sabe, o cenário todo arrumado para que ele faça algo acontecer, mas não é assim. Deus, ele gosta de pegar o cenário de impossibilidade. Declare comigo, o meu Deus, ele está agindo no meu cenário de impossibilidade. O meu Deus, ele está agindo no meu cenário de impossibilidade. No versículo de número 2, vai nos dizer que Sara, ela concebeu e deu à luz a Abraão um filho na sua velhice. Quando ela já era velha, ou seja, quando já havia cessado o costume das mulheres na vida dela, quando não tinha mais probabilidade humana, Deus, ele chegou com o milagre e fez acontecer. Assim é na sua história. É quando não tem mais probabilidade humana. É quando as pessoas elas olham pra você e dizem assim, não tem mais jeito. Até você mesmo olha e diz, não tem mais jeito. Não tem de onde vir milagre. Não tem como o cenário mudar. Não tem como a porta abrir. Não tem como a resposta canto chegar. E Deus está dizendo, minha filha, meu filho, eu sou um Deus de promessas que falo e cumpro. Eu sou um Deus que faço a palavra se cumprir. Tem muita gente que pensa, irmãos, que as promessas de Deus, ela tem prazo de validade, mas não tem. As promessas de Deus, elas acontecem no tempo do cumprimento de Deus para a nossa vida e não no tempo em que a gente determina ou que a gente pensa que elas vão acontecer. Porque muitas vezes nós nos frustramos, por quê? Porque vemos o tempo passar. Vemos os problemas chegarem, as lutas acontecerem, as adversidades, os obstáculos, e muitas vezes ficamos como? Frustrados, dizendo, Deus, é tanta impossibilidade que quando tinha como acontecer o milagre, não aconteceu. Agora que está cheio de impossibilidade o meu cenário, é que não acontece mesmo. Só que Deus, ele é um Deus que trabalha na impossibilidade. Às vezes nós agimos de uma forma errada, pensando que Deus, ele precisa que tudo esteja organizado para ele agir, mas não. Tem muitas vezes que o cenário vai estar totalmente contrário. O cenário, ele vai estar totalmente fora do lugar. Você tem que organizar a sua vida espiritual, mas o cenário que organiza é Deus. É Deus que bota tudo no devido lugar. Muitas vezes a nossa vida espiritual está organizada para receber o milagre, mas a gente olha para as impossibilidades e conseguimos contemplar o que? Uma desorganização. Deus, está tudo fora do lugar, como é que o Senhor vai fazer milagre? Deus está dizendo. Você tem que cuidar da sua vida espiritual, porque do restante eu cuido. O cumprimento da palavra de Deus seria através de Deus e não de Abraão. Abraão, o papel dele era só continuar acreditando, continuar crendo e adorando ao Senhor unicamente. E o restante quem faria era Deus. Você tem que entender que o seu papel é adorar. O seu papel é continuar na posição, na presença do Senhor. O seu papel é organizar sua vida espiritual. Porque o restante quem vai fazer é Deus.
É Deus quem vai cumprir a boa palavra, a boa promessa. Deus, o Senhor me fez promessas, são lindas, são maravilhosas, mas são grandes demais para mim. Deus está dizendo, é grande para você. Para você as promessas são grandes. Para você as promessas são impossíveis, improváveis de acontecer, mas para mim não é assim. Eu velo sobre a minha palavra, diz o Senhor, para a cumprir. Tudo que Deus, irmãos, Ele fala, Ele cumpre. Tudo que Deus, Ele fala, Ele faz acontecer. A Bíblia diz que Isaac, ele nasceu. Isaac, versículo de número 6. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, ri-se-á juntamente comigo. Você vai observar aqui que Sara, ela disse o quê? Quando Isaac nasceu, todo mundo vai rir juntamente comigo. Até aqueles que ficarem sabendo da minha história vai se alegrar com a minha alegria. Porque ela sabia que Isaac era cumprimento de uma palavra de Deus e de uma promessa que foi realmente longa. O tempo da espera foi longo para Sara. Talvez você está em um tempo de espera longo e Deus te trouxe aqui direcionado pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo para te dizer que o mesmo Deus que cumpriu na vida de Sara e de Abraão é o Deus que vai cumprir na sua vida. O mesmo Deus que cumpriu na casa deles é o Deus que vai cumprir na sua casa. É o Deus que vai fazer a promessa acontecer, porque o nosso Deus, ele fala e ele cumpre. O nosso Deus, ele faz com que a palavra dele encontre cumprimento para que a gente possa glorificar o nome dele e saber que ele é Deus que promete e faz acontecer. Sara disse, quem ouvir vai rir, ou seja, quem ouvir vai se alegrar. Quem ouvir vai saber que o nosso Deus, ele fala e cumpre. Não importa quanto tempo você está aguardando, não importa quanto tempo você está vendo aí as coisas contrárias, eu quero lhe dizer que o Deus que fala e cumpre, o Deus que confirma e testifica, na verdade, o Deus que faz acontecer a promessa, ele lhe trouxe aqui com uma direção certa para lhe dizer que aquilo que ele lhe prometeu, ele não esqueceu. Pode passar o tempo que for, irmãos, Deus não esquece a promessa que ele nos faz. Deus não esquece aquilo que ele nos disse. Deus não esquece o que ele direcionou para a nossa vida. É porque a gente tem a mania de pensar que quando as coisas não acontecem, estamos frustrados, não vai acontecer mais. Só que é no tempo de frustração que o nosso Deus cumpre a palavra dele. É no tempo de frustração que Deus nos surpreende. É no tempo de frustração que Deus faz a gente ser portador de milagres. Para que a gente possa contar e para que a gente possa realmente reconhecer que não foi a nossa própria força, não foi a nossa mão, não foi o nosso braço, não foi alguém que nos ajudou, mas foi Deus que fez na nossa vida. Deus fez na vida de Sara. Deus fez na vida de Abraão. E Deus está dizendo, eu vou fazer na sua vida. Você tem pedido a Deus respostas e sinais. E tem perguntado, o Senhor vai cumprir na minha história? O Senhor vai fazer algo realmente acontecer na minha casa? O Senhor realmente vai cumprir algo no meu ministério, no meu casamento? É porque eu estou vendo tanto tempo passar, eu estou tão cansado. E Deus está dizendo, a sua exaustão, a sua frustração, o seu momento não pode ditar o que eu vou fazer na sua vida. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, mesmo que o cenário esteja contrário. Declare comigo, o meu Deus, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. O meu Deus, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Quem havia prometido um herdeiro para Abraão foi Deus. Quem havia dito, não foi Abraão que pediu, mas quem disse para ele que cumpriria a palavra na vida dele foi Deus. E assim é na nossa história, e assim é na nossa vida. Deus, ele fala e ele cumpre. Deus, ele faz a promessa acontecer, porque o tempo é dele, o momento é dele, o cumprimento da história também é de Deus. Mas eu quero lhe dizer que ele não esqueceu de você. Não esqueceu, não lhe abandonou, e ele vai cumprir a boa palavra. 25 anos depois, Deus entrega nos braços de Sara e Abraão Isaac. Eu não sei quanto tempo você tem esperando uma palavra de Deus, mas eu quero te falar
que esperar em Deus não é perca de tempo. Sara e Abraão não perderam tempo, não. Sara e Abraão estavam plantando para a colheita. E é isso que Deus ele diz para pessoas que estão me ouvindo agora. Você não está perdendo tempo. Talvez tem pessoas olhando para você nesse momento e dizendo que você está perdendo tempo. Você está esperando em vão. Você está esperando em algo que não vai acontecer. Só que Deus, através dessa palavra, ele é lindo, maravilhoso. E ele diz para você, minha filha, meu filho, eu sou Deus que cumpro. Eu sou Deus que te digo, não fique ouvindo as vozes contrárias, que dizem que você está aguardando em vão, que dizem que não tem mais jeito para a sua situação, porque não foi essa palavra que eu, Senhor, eu liberei sobre a sua vida. O que eu falei para você que vai ter restauração, o que eu falei para você que eu vou abrir a porta, o que eu falei para você que eu vou fazer o milagre acontecer e que você vai contar o testemunho, você vai contar o milagre. Então não se apegue àquilo que pessoas que não entendem de milagre estão falando, não se apegue àquilo que o inimigo tem tentado lançar na sua mente, mas fique com a palavra. Irmão, já tem anos aguardando. É você mesmo que tem anos aguardando. Deus te trouxe aqui para te falar que ele vela sobre a palavra dele para cumprir, não importa o tempo, ele vai cumprir a promessa na sua vida. Só não saia da posição. Só faça como Abraão, permaneça adorando, permaneça exaltando, permaneça engrandecendo, independente de milagre, que você vai ver Deus cumprindo a palavra na sua vida. Você vai ver Deus fazendo um milagre acontecer. Declare comigo, independente de milagre, eu continuo crendo que o meu Deus é poderoso. Independente de milagre, eu continuo crendo que o meu Deus é poderoso. Abraão continuou tendo a fé no nosso Deus e Deus trouxe o cumprimento da palavra. Deus trouxe o cumprimento da promessa. Deus trouxe Isaac para a vida de Abraão, porque tudo que Deus, irmãos, ele promete, ele cumpre. O que nós temos que fazer é nos posicionarmos espiritualmente falando, é continuar orando, buscando, porque a organização do cenário, quem traz é Deus para a nossa vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o cumprimento da palavra, meu Deus amado, é o Senhor quem faz acontecer. O que nós precisamos fazer é nos organizarmos, Senhor. É continuarmos orando, organizar nossa vida espiritual, sem se importar como está o cenário, porque do cenário o Senhor cuida. Foi o Senhor, meu Deus, quem visitou a Sara e fez ela conceber, mesmo sendo velha, porque Tu és Deus que fala e cumpre. Tu és o Deus que visita pessoas agora no meio da impossibilidade, como o Senhor visitou a Sara e fez ela conceber. O Senhor vai fazer áreas na vida do meu irmão e da minha irmã gerar, frutificar, áreas que não andavam, áreas que estavam paradas, áreas que eram humanamente falando impossíveis de ter milagre. Tu és o Deus, Senhor, que visita. Na verdade, Tu és o Deus, meu Pai, que faz surpresa. E eu creio, meu Deus, que através dessa palavra, através, meu Deus amado, da história de Sara e Abraão, o Senhor está renovando pessoas, o Senhor está renovando promessas e dizendo: eu velo sobre a minha arrasto sobre a minha palavra para cumprir. Eu faço acontecer aquilo que eu prometo. Tudo que eu falo, eu cumpro. Tudo que eu falo, eu faço acontecer, pois eu sou Deus de resposta, pois eu sou Deus de milagre. Eu sou Deus que não desampara o meu povo. Eu sou Deus que não deixa o meu povo envergonhado. Você que entrou aqui pensando que ia ficar envergonhado, pensando que a promessa não ia se cumprir, pensando que Deus não te visitaria como Ele prometeu. Ele me trouxe aqui para te dizer que Ele não vai deixar você na vergonha, mas Ele vai cumprir Ele vai cumprir a boa palavra, Ele vai cumprir a promessa, Ele vai fazer o milagre acontecer. Deus é Deus de resposta, e o que Ele diz através dessa palavra é que um tempo de cumprimento, um tempo de resposta, um tempo de milagre, de restauração é chegado na tua vida. Deus, eu creio que há uma visita especial na casa do meu irmão e da minha
irmã, como o Senhor visitou a casa de Abraão, o Senhor está visitando a casa deles agora, e está dando milagre, e está dando resposta, e está fazendo o milagre acontecer, e está fazendo, meu amigo Espírito Santo, a resposta chegar, pois tu és Deus que trouxe o frustrado e a frustrada aqui para dizer, ainda tem jeito para tua história. Eu sou Deus que vou fazer o milagre acontecer. Por isso, através dessa palavra e desta oração, eu estou te renovando, eu estou te purificando, eu estou te blindando, eu estou trazendo para tua vida uma alegria, para que tu possas compreender que eu falo e cumpra a minha palavra. Deus, obrigada porque tu és Deus, obrigada porque tu és grande, obrigada porque tu és poderoso, e um tempo de cumprimento, um tempo que o Senhor faz a tua palavra acontecer, é chegar na vida do meu irmão e da minha irmã, e eles vão sorrir, e eles vão se alegrar, assim como a alegria entrou na casa de Sara e de Abraão, assim vai entrar também na casa do meu irmão e da minha irmã. Deus, obrigada pela resposta que o Senhor trouxe através dessa palavra. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, meu Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Cremos, Pai, num tempo de restauração, num tempo de resposta, num tempo de milagre, na verdade, Pai, num tempo de alegria que vem dos céus para a nossa vida, Pai, porque eu creio que através dessa palavra o Senhor liberou alegria, o Senhor liberou renovo, e o Senhor liberou cumprimento de promessa. Oh Deus, obrigada por tudo, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você que Ele é Deus que te visita, Ele é Deus que te alegra, Ele é Deus que faz a promessa, a boa palavra se cumprir na sua história. Na verdade, Deus te surpreende. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.